Deuteronômio, capítulo 23. Moisés disse ao povo: nenhum homem castrado ou que tenha o membro cortado poderá fazer parte do povo de Deus, o Senhor. Nenhum filho ilegítimo fará parte do povo do Senhor, nem ele, nem os seus descendentes até 10 gerações. Nenhum amonita ou moabita até a 10ª geração fará parte do povo de Deus, o Senhor. Eles ficarão de fora, porque quando vocês estavam saindo do Egito, eles não lhes deram comida nem água. E também porque pagaram Balaão, filho de Beor, da cidade de Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoar vocês. Mas o Senhor, nosso Deus, não atendeu o pedido de Balaão. Pelo contrário, Deus virou a maldição em bênção, porque ama vocês. Nunca façam coisa alguma para o bem ou proveito desses povos. Não desprezem os edomitas, pois eles são seus parentes. Nem desprezem os egípcios, pois vocês viveram como estrangeiros na terra deles. Dos netos em diante, os descendentes dos edomitas e dos egípcios que morarem na terra de vocês poderão fazer parte do povo de Deus. Quando estiverem acampados durante uma guerra, procurem evitar qualquer coisa que os tornem impuros. Se durante a noite alguém ficar impuro por causa da perda de esperma, sairá do acampamento de manhã. À tarde tomará um banho e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Arranjem um lugar fora do acampamento onde poderão fazer necessidade. Junto com as suas armas, levem uma pá e antes de fazer necessidade, cavem um buraco. E depois cubram as fezes com terra. O Senhor nosso Deus está presente no acampamento com vocês para protegê-los e para fazer com que vocês derrotem os inimigos. Portanto, conservem o acampamento puro, a fim de que Deus não encontre nele nenhuma coisa que o ofenda, para que ele não os abandone e vá embora. Se um escravo fugir do dono e vier pedir que você lhe dê proteção, não o entregue ao dono. Ele deverá ficar morando em qualquer cidade israelita que quiser e não poderá ser maltratado. Nenhum israelita, mulher ou homem, praticará prostituição nos templos pagãos. O dinheiro ganho desse modo não poderá ser levado ao templo do Senhor para pagamento de uma promessa feita ao Senhor, nosso Deus. Deus detesta esse dinheiro. Não cobrem juros quando emprestarem dinheiro, comida ou qualquer outra coisa a um israelita. Vocês poderão cobrar juros dos estrangeiros, mas não cobrem de outro israelita, para que o Senhor, nosso Deus,
abençoe tudo o que vocês fizerem na terra, que vai ser de vocês. Quando você fizer uma promessa ao Senhor, nosso Deus, não demore a cumpri-la. Deus exige que a promessa seja cumprida. E é pecado deixar de fazer aquilo que você prometeu. Não é pecado deixar de fazer uma promessa a Deus, mas se você, por vontade própria, fizer uma promessa, então deverá cumpri-la sem falta. Quando estiver andando num caminho que atravessa a plantação de uvas de outro israelita, você poderá comer todas as uvas que quiser, porém não carregue uvas num cesto. E quando estiver atravessando o campo de trigo ou de cevada que pertence a outro israelita, você poderá comer todas as espigas que puder colher com as mãos, porém não use uma foice para colher as espigas. Deus seja louvado por essa palavra. E o Senhor nosso Deus, ele é bom em todo o tempo. Ele nos ensina várias coisas na palavra de Deus. Algo me chamou a atenção aqui, que eu tenho estudado a Bíblia juntamente com a Torá juntas, né? E algumas versões, misturando todas as versões. E no capítulo 23 em específico, na nossa Bíblia, começa assim: se um homem tiver os testículos esmagados ou um membro amputado, não terá permissão de entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Na Torá, começa assim, ó, o capítulo 23. Nenhum homem desposará a mulher do seu pai, nem aquela que for destinada a seu pai. Achei interessante, nas nossas versões não contém essa parte. E aqui me lembrou bem de Absalão, né? Que ficou com as concubinas de Davi, do seu pai. E isso me chamou logo a atenção, logo no primeiro versículo de Deuteronômio 23. Então, aqui na Torá começa assim: nenhum homem desposará a mulher do seu pai, nem aquela que for destinada a seu pai. Aí depois ele entra nesse versículo 1, não entrará aquele que tem testículos trilhados. E cujo derrame de sêmen deficiente na congregação do Eterno. Achei bem interessante e já está diferenciado nessa parte. E ali, logo após, fala que não entrará nenhum amonita nem moabita. Mas, no entanto, quando a pessoa fosse convertida, ela entraria. Aí cita o exemplo de Ruth, né? Que Ruth, nós sabemos, que entrou não somente para a história e de uma maneira linda, né? Que a descendência dela contou na história do Senhor. Irmã Brenda, o microfone está aberto? Desculpe, irmã, eu esqueci. Amém. Pensei que a irmã quisesse dizer algo. Então, aqui, nesse capítulo, fala por várias coisas. E várias situações são citadas. E uma delas, que eu achei também muito, muito forte, no versículo 19, fala a respeito de que se uma rameira ela recebesse um cordeirinho, ela não poderia pagar, esse cordeiro não poderia ser oferta ao Senhor. Por quê? Porque ela só teria esse cordeiro. E eu achei muito interessante isso daqui. E na nossa versão, ele está no 19. Está... Não cobrem juros de um israelita,
por dinheiro, alimento ou qualquer outra coisa que possa render juros. Você vê, aqui já ele levanta uma outra questão explicando, né? Então eles vão explicando como funciona. E aí, essa comparação que eles vão fazendo aqui, vão ensinando, aqui está falando a mesma coisa, ó, não trará salário de rameira. Deixa eu ler para os irmãos, só para situar. Não trará salário de rameira, nem preço de cão à casa do Eterno, teu Deus, em paga de qualquer voto, pois a abominação do Senhor, do Eterno, teu Deus, são ambos e coisas semelhantes a essas. Aqui fala assim, isso significa que a rameira recebeu um cordeirinho como pagamento. Este não poderá servir como oferenda ao Eterno. Igualmente não se pode oferecer como sacrifício o cordeiro trocado por um cachorro. E depois, no 20, fala, não pagarás a teu irmão juros de dinheiro. E aí vem falando a respeito de você não praticar usura. Que a pessoa que recebe por dinheiro alimento emprestado ou dinheiro, ele recebe o nome de ríbite. Quando o empréstimo foi feito por um prazo determinado e o devedor o paga no fim deste prazo, acrescentado dos interesses, 5 ciclos de uma vez e nada mais, chama-se neshes. Não sei se é essa a pronúncia. Quando o credor recebe interesse no decorrer do prazo fixado em cada mês, em cada ano, a palavra nesh, que significa morder, há um tipo de ríbite, permitido que o resultado for empregado em benefício dos pobres. Então aqui ele fala assim, a respeito, que quando a pessoa como que morde uma parte para ela de um valor emprestado, cobrando juros, no caso aqui, esse valor, ele deveria ser empregado para os pobres, ele deveria ser investido na vida dos pobres. E é muito interessante que esse negócio entre os sócios, para o qual cada um trazia o capital e outro o seu trabalho, deveria ser feito com cláusulas determinadas, por meio das quais não se transgride a proibição acerca desse ríbite. Muito interessante que aqui, no caso, eles ensinam, a palavra ensina a respeito até dos negócios, de como deveriam ser feitos e como deveria ser o proceder a respeito disso. E quando ele fala aqui a respeito dessa mordida dos juros a mais, que deveria ser empregado aos pobres, o Senhor me fez me lembrar do último versículo do Salmo 23, que fala a respeito da bondade e a misericórdia que me seguiriam todos os dias da minha vida. Lá no Salmo 23. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse versículo em específico me lembra algo muito forte, que durante toda a minha vida, o Senhor colocou pessoas na minha vida como a bondade e a misericórdia, que me seguiram, me ajudaram. Eu fui, no caso, assistida pelo Senhor, nesse caso, em todos os casos. E aí, o Senhor me chamava a atenção assim, hoje, você tem recebido a bondade e a misericórdia, ou você tem sido a bondade e a misericórdia para alguém? Exatamente do jeito que está falando aqui em Deuteronômio 23, a respeito desses negócios todos aqui colocados, a respeito de juros e tudo mais. Esse a mais que você tem recebido, como se fosse essa mordida em lucros, numa questão de negociações, isso tem sido revertido para o bem, para quem necessita? Então, hoje nós falamos assim, que o povo judeu é muito abençoado, né? Que eles são abençoados nos seus negócios, eles têm uma possessão a mais, eles sempre são abençoados e favorecidos pelo Senhor.
mas eles são instruídos desde pequenos em certas práticas que, por exemplo, nos falta esse conhecimento, nós não sabemos como é a prática deles diária, de como é feito isso. E quando o Senhor me chamou a atenção para esse versículo do Salmo 23, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, a bondade e a misericórdia também nós podemos entender como, sendo Deus, o próprio Deus, se nós tomarmos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sendo como a bondade e a misericórdia na nossa vida, quando fala aqui, nos seguirão todos os dias da nossa vida. O Senhor está presente na nossa vida, Ele é a bondade e a misericórdia. Jesus, Ele é a bondade e a misericórdia nas nossas vidas. E se nós simplesmente acreditarmos nisso, tivermos a fé e fizermos exatamente tudo o que a palavra nos ensina, inclusive neste capítulo que fala a respeito de juros, de usura, de como um entra com o dinheiro, por exemplo, e o outro com o trabalho numa negociação, o capital investido nisso, como deve ser feito. É interessante, é muito interessante que, desde os mínimos detalhes, o Senhor nos orienta na palavra como fazer. Nós precisamos simplesmente executar o que o Senhor nos ensina. E aqui, quando ele fala a respeito disso, dessa parte da mordida do nosso trabalho, do nosso salário, e que deve ser empregado para os pobres, nós precisamos atentar para esses detalhes. Por quê? Porque se hoje nós pudermos ser a bondade e a misericórdia na vida de alguém, um dia alguém foi a bondade e a misericórdia nas nossas vidas. Eu não sei na vida dos irmãos, mas na minha vida aconteceu assim. Sempre tinha alguém que ia ali e me abençoava. E essa pessoa foi uma constante, por exemplo, durante anos. Durante muitos anos essa pessoa me abençoou. E o incrível é que isso já passa de 10 anos. Em várias situações que, por exemplo, não era questão para acontecer, por exemplo, um valor ou uma atitude, mas essa pessoa estava ali. E não foi só uma pessoa, foram várias. Eu chamo essas pessoas de a bondade e a misericórdia na minha vida. Eu consigo enxergar assim claramente a respeito disso. Uma dessas pessoas hoje é meu cliente, mas ele já foi meu patrão. Hoje ele é um dos meus principais clientes, mas ele já foi meu patrão. Isso já passa de 12 anos, isso. E assim, Deus sempre tocou no coração dele para quê? Para me abençoar. E outra pessoa dessas é minha irmã. A minha irmã mais nova que eu, ela sempre estava ali como a bondade e a misericórdia na minha vida. Hoje em dia também eu tenho meu filho mais velho. Ele sempre é a bondade e a misericórdia do Senhor na minha vida. Então, por várias vezes, em vários ciclos, eu percebo que também o Senhor troca essa bondade e a misericórdia. E aí, o que ele faz? Ele vem e me abençoa através da vida dessas pessoas, e eu enxergo elas como a bondade e a misericórdia. Mas o Senhor me perguntou assim: você tem sido a bondade e a misericórdia na vida de alguém? É como que se nós adotássemos alguém e fôssemos a bondade e a misericórdia na vida dessa pessoa. É como essa parte aqui que fala que na Torá está dizendo que é elaborado também um estudo e uma fórmula. Essa fórmula é denominada heteriská. É um negócio entre dois sócios para o qual um traz o capital e o outro o trabalho. E isso é feito com cláusulas determinadas por meio das quais não se transgride a proibição acerca do ribit, que é aquele que a gente falou a respeito de morder a parte do valor para si e ser empregado para o pobre, para o necessitado. E aqui na palavra do Senhor também fala a respeito de votos. Quando você fizer um voto ao Senhor, você cumpra, não demore em pagar esse voto. Então eu percebo que muitas vezes o Senhor nos chama para algo a mais da palavra.
Então ele nos leva como que para uma parte de rema. O rema é uma palavra específica que ele te chama a atenção e ele quer trazer algo a mais, como uma revelação divina, uma revelação do alto, do Pai. E por várias vezes na palavra o Senhor chama a atenção com relação a este rema. E esta palavra que o Senhor chamou a atenção a respeito do Salmo 23, ficou muito forte na minha mente, muito forte. E aqui quando fala a respeito, por exemplo, aqui, quando fala no versículo 19, aqui na Torá explica a respeito de que se uma rameira recebesse um cordeirinho, esse não seria pagamento, não poderia servir como oferenda a Deus. Por quê? Deus ele não estava querendo tirar da boca do pequeno algo que seria alimento para ele, ou seria o sustento dele. Percebe que o Senhor, logo mais aqui também, na palavra, é dito que se eles estivessem passando por um vinhedo, ele poderia comer o que quisesse das uvas. Não poderia colocar num cesto, por exemplo, tirar proveito da situação, mas ele poderia comer de tudo que tivesse ali. E interessante como o Senhor, ele não quer tirar vantagem disso, mas ele não quer que a pessoa tire vantagem também. Então ele ensina todos os detalhes aqui. Depois eu estou estudando, né, esse novo ciclo que vai se iniciar agora, eu acredito que em agosto da minha vida, da leitura da palavra, de uma nova leitura. Nessa releitura da palavra eu vou prestar bastante atenção com relação a dízimos, ofertas, e como o comportamento vai em relação a isso. E eu quero estudar assim, chamando muita atenção para essa situação. Mas percebe que Deus, como ele não quer tirar vantagem em dízimos e ofertas, o Senhor ele é bom e misericordioso, e é que ele mostra de forma clara isso, de forma muito clara, de que do mesma maneira que um cordeirinho, se fosse ganhado como pagamento, ele não poderia ser ofertado, Dessa mesma maneira, não se poderia oferecer um sacrifício se ele fosse sido trocado por um cachorro, tipo para a guarda, né, de um terreno, a guarda da sua casa. E é aqui quando ele fala a respeito deste comer uvas à vontade, que seria para quê? Para saciar a fome daquela pessoa. E não poderia ser colocado numa cesta. Por quê? Porque a pessoa não poderia nem levar para casa e nem vender essas uvas. Em outra passagem também, o Senhor fala a respeito de milhos, né, da colheita, que poderia ser feito isso também. Como lá na história de Ruth, né, aqui foi citado Ruth, que foi colocada na descendência do Senhor, e ela era moabita, e ela veio para a descendência, para a linhagem, né, ela é citada na genealogia. Lá, fala-se a respeito do que era na colheita deixado para os pobres, né, e ela colheu aquilo e serviu para ela e a sogra, quando elas estavam passando por um momento de muita dificuldade. Então, o Senhor me chama muito a atenção a respeito disso, se essa parte que nós mordemos de lucros ou mordemos a respeito de alguma questão financeira, essa mordida que é o rabite, se nós temos empregado isso para abençoar alguém, se nós temos sido a bondade e a misericórdia nesta parte na vida de alguém, e você pode adotar essa pessoa como, por exemplo, um dia eu fui adotada por algumas pessoas, eu creio que essa adoção de você abençoar a vida de alguém é colocado pelo Senhor, é colocado tanto pelo coração, o Senhor nos pega pelo coração para fazer isso, como pela instrução da palavra. Você vê, aqui na Torá, a maneira como eles são instruídos, mostra todos os detalhes de como fazer isso. Como eu comecei agora, eu não sei os detalhes num todo, mas você vê, neste capítulo em específico, o Senhor mostra esse ensinamento.
Não sei se deu para ser claro para os irmãos, mas assim, essa bondade e a misericórdia que nós poderemos ser na vida de alguém está descrito aqui de uma maneira de negócios, de uma forma clara está escrito aqui. E o Senhor está nos ensinando de maneira clara a como fazer isso. Então, esta parte de mordida de um negócio, a parte de mordida, esse ribbit, ele precisa ser empregado na vida de alguém como oferta. Ele precisa ser como você, um abençoador, como você sendo a bondade e a misericórdia na vida de alguém. É muito forte isso, principalmente para nós que não fomos ensinados a isso, dessa maneira. Outra coisa, para quem é empresário, para quem tem negócios, sabe muito bem a respeito desses detalhes. E o porquê que os judeus são tão abençoados? Eles têm praticado isso? Provavelmente sim. Aí nós nos perguntamos, por que eles são tão abençoados? Aí você vai no fundo da história, porque quem conhece a história é quem viveu. Por exemplo, eu sei que no momento que eu precisei, a bondade e a misericórdia estavam ali, presentes na minha vida. Eu tenho certeza que isso é a parte de Deus, porque Ele é a bondade e a misericórdia nas nossas vidas. Mas nós temos visto Ele assim como a bondade e a misericórdia que tem nos seguido, que tem nos abençoado todos os dias das nossas vidas. Eu não sei se algum dos irmãos tem algum testemunho a respeito, se quiser pode se pronunciar, mas eu vivi isso na minha vida. E eu tenho esse testemunho forte. E eu quero também ser testemunho na vida de alguém, não como orgulho, não, mas como humildade. Nós precisamos servir, abençoar, e isso não pode entrar no nosso coração como um orgulho, como dissesse assim, eu estou fazendo. Não. É o Senhor que está fazendo através da sua vida. Você pode ser usado como vaso de ouro na mão do Senhor, mas com humildade. O orgulho não pode entrar no seu coração. Então é algo que tem que ser trabalhado fortemente no nosso coração. E nós, como empresários, nós precisamos prestar muita atenção em certos detalhes que a Torá, que a palavra do Senhor nos ensina, e nós precisamos aplicar de maneira rápida. E o Senhor diz ainda na palavra dele, se você votar algo, rapidamente você cumpra o que você votou. E ele diz também lá, não faça voto de tolo. Você precisa sentar e fazer os cálculos, como na palavra do Senhor diz que quando você vai começar uma construção, você precisa sentar e fazer os cálculos de como isso deve ser feito. Para que de repente o seu imóvel, alguma coisa que você esteja construindo, não pare na metade e você não seja alvo de chacota. Isso também é para que o nome do Senhor seja louvado. Por quê? Porque uma pessoa pode ver uma construção que você está executando e ela ser concluída e o nome do Senhor ser louvado por aquilo. Por quê? Porque você pode ser dito assim, poxa, você viu aquela pessoa? Ela é serva do Senhor, ela conseguiu construir isso. Então nós precisamos prestar atenção. Eu mesmo tomo para mim essa situação. Quando você vai começar um negócio, você precisa sentar, calcular, praticar exatamente o que o Senhor está dizendo na palavra, para que o nome dele seja louvado, e não o contrário. Isso é muito forte. Nós hoje podemos dizer assim, você conhece aquele judeu, você conhece aquela pessoa, ele é abençoado, né? Como o Senhor abençoa a vida dele, como eles são realmente um povo escolhido. Aí você vai no profundo da vida dele, o que foi ensinado para ele desde criança, desde pequeno. Tem coisas ali que pra gente precisa ser ensinado porque nós não estamos embutidos na cultura. Mas eles, desde pequeno, eles já têm isso. Então, quando é citado uma palavra para ele, rapidamente já vem na memória aquela palavra.
Por isso que nós precisamos estudar a palavra e verificar certos detalhes. Essa parte aqui desse ribbit que fala da mordida do valor é muito forte. Essa parte da bondade do Senhor em não pegar o cordeiro de uma rameira como sacrifício, significa o quê? Ela só tem ele. O Senhor, ele não ia dar uma mordida numa oferta dessa de uma pessoa que não tem. Percebe ali? Até o sacrifício trocado por um cachorro. O cachorro seria o quê? Uma guarda para casa, uma guarda para o seu terreno. É muito interessante. Essa bondade e a misericórdia de Deus que nos segue, e Ele quer que nós entendamos isso e sejamos a misericórdia e a bondade na vida de alguém. Algum dos irmãos quer falar algo? Amados, eu tenho entendido algo muito sério do Senhor, que é, até aqui o Senhor tem dito, até aqui o Senhor falou. Então é não ir além do que o Senhor disse. Porque quando o Senhor ele fala algo e é muito forte no nosso coração, a gente precisa expressar. Mas se daí adiante é algo que ele não disse, que a gente também não venha querer colocar algo a mais ou florear simplesmente da nossa mente, da nossa cabeça. E o Senhor ele tem me chamado muita atenção para isso. Para que quando nós estudarmos a palavra e o Senhor trouxer algo forte ao nosso coração, que a gente venha simplesmente dizer o que ele disse. Por quê? Porque a palavra fala, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Que a nossa parte do conhecemos não venha ser além do que nós vamos profetizar ou do que o Senhor ele tem orientado. Então, nessa manhã, como os irmãos não se posicionaram a dizer algo, eu gostaria de fazer então uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por essa equipe de estudo. Eu te agradeço, Senhor, por este local, essa sala, onde nós nos reunimos pela internet, que é uma maneira maravilhosa de podermos unir pessoas de todos os lados, de vários locais, do Brasil até. Em distância nós estamos assim, longe, mas com o coração perto, nos unindo aqui, no mesmo propósito de estudo, de entender a tua palavra, de receber remas, de receber palavras especiais do Senhor para o nosso coração. Nós te agradecemos, Deus, te agradecemos muito. Meu coração se alegra em ti nesta manhã, e eu te agradeço. Senhor, ensina-nos, ó Pai, nesta manhã, a nos colocarmos diante de ti em oração, a nos colocarmos diante de ti com um coração apto, a um coração derramado diante da tua presença para cumprir a tua palavra. Ensina-nos mais, Senhor, sim, a respeito dessa palavra, que nós precisamos ser a bondade e a misericórdia na vida de alguém, como alguém um dia foi a bondade e a misericórdia na nossa vida, ou tem sido a bondade e a misericórdia. Eu creio, Senhor, que quando diz que certamente nos seguirão, outras pessoas dizem que elas nos perseguirão. Quem não quer, Senhor, que a bondade e a misericórdia nos persiga? Com certeza nós queremos. E que nós venhamos fazer a nossa parte. Que hoje nós possamos ser a bondade e a misericórdia na vida de alguém. E que quando nós formos praticar esse ribbit, essa mordida, que seria a parte de lucros, a parte de situações financeiramente, quando nós formos abençoados, que nós possamos abençoar a vida de alguém. Que nós não venhamos, Senhor, não ser parecidos contigo, mas que nós venhamos em tudo ser parecidos contigo. E como o Senhor quer nos dar a mente de Cristo, uma mente renovada, o Senhor quer que a nossa mente seja renovada diante da tua presença, que realmente
através desses aprendizados, nós venhamos colocar em prática essas situações, os ensinamentos que o Senhor nos dá hoje, e que rapidamente nós venhamos conseguir colocar em prática. Pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo a nos guiar, a nos orientar em como fazer, como ser rápidos em praticar a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, que quanto mais rápido nós praticamos, mais rápida a Tua cura, a Tua libertação, a Tua bênção vem a nós. O Senhor, eu creio que o Senhor tem um desejo muito forte no seu coração que nós venhamos nos ser parecidos contigo. E que o Senhor venha nos lapidar como uma joia, como um diamante. O Senhor venha nos lapidar nesta manhã. E sabemos que o ouro, ele é levado à fornalha para ser purificado. Muitas vezes dói essa purificação. Muitas vezes dói esta cura, essa libertação, essa prática que o Senhor quer que nós tenhamos. Mas que toda dor, todo momento que nós estivermos passando por uma purificação, essa fornalha pode ser chamada de deserto. E todas as vezes que nós passarmos por esse deserto, por essa purificação e doer, que nós venhamos entender que isso é para nos levar a um nível maior, mais profundo contigo. Que nós venhamos, Senhor, sempre dizer o sim a Ti, e Te agradecer, e Te louvar por tudo que nós temos vivido, o que o Senhor tem trazido a nós. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada avanço que o Senhor tem nos dado, tem nos trazido. Obrigada por cada degrau que o Senhor tem feito-nos subir diante da Tua presença. E esse esforço de subir o degrau, essa força que nós fazemos para subir um degrau, também é uma purificação, também é esse lapidar do diamante, também é esse deserto que muitas vezes nós passamos, também é esse platô que nós passamos, quando nós, depois de uma vitória, existe uma queda, e depois nós pegamos o impulso para subir novamente como a batida do coração. Esse esforço para subir esse degrau, que nós possamos enxergar isso como sendo essa força que nós estamos fazendo para a subida. E que essa subida, Senhor, seja para a Tua glória e não para a nossa glória. Que nós não venhamos dizer, eu consegui. Não. Foi o Senhor, através de nós. E que nós venhamos ser, sim, a bondade e a misericórdia para alguém. Senhor, nós Te agradecemos e Te bendizemos por este dia. Que o Senhor venha com cura física, emocional e espiritual na nossa vida. Nós precisamos muito de Ti, que essa nossa semana seja iniciada, Pai, com louvor, com honra e com glória, como iniciamos ontem, porque a nossa semana sim se inicia no domingo. E nós Te louvamos e Te bendizemos, porque o Senhor é bom para conosco. Que hoje o meditar do nosso coração, as palavras da nossa boca sejam para Te agradecer. E que nós venhamos ter sempre nas nossas mentes o Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E eu Te bendigo e Te agradeço nesta manhã. Muito obrigada pela vida dos meus irmãos, Senhor. Que nós venhamos lembrar, sim, de todas as orações para os nossos irmãos que estão precisando. Que nós venhamos orar a vida de todos. Nesta manhã também, Senhor, eu Te apresento a vida do Brian. Ah, Senhor, ele não está passando muito bem, que o Senhor possa trazer cura na vida dele. Como a mãe dele pediu oração no dia de ontem, que o Senhor venha com cura na vida dele. Em nome de Jesus. Assim como todos os outros que nós temos orado. E cada um é individual. Cada um é especial na vida de alguém de uma maneira forte. Porque cada um tem vivido na sua família alguém que precisa de alguma oração, alguém que precisa de alguma ajuda. Nos ensina, Senhor, a ajudar, quer seja através de abençoar a pessoa, quer seja com dinheiro, com um alimento ou com uma oração, que nós venhamos ser abençoadores dos nossos irmãos. E assim, a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E nós vamos Te louvar e Te bendizer. Obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada pela vida de cada um dos irmãos que aqui está. Amém,
Amém e amém. Um ótimo dia, irmãos. Amém, glória a Deus. O Arthur, meu filho, foi para um evento, né? Um impacto radical Team, e fui muito abençoado, graças a Deus. Eu tô uma bênção. E muito lindo de se ver, viu? Maravilhoso. Deus Glória a abençoe. Deus. Obrigado pelas orações. Amém. Bom dia, bom final de semana. Boa semana, né? Boa início de semana para Boa semana a vocês. todos. Beijo, amados.